Olá, mulheres de gás de todo o Brasil! Bem-vindas a mais um Energizadas. Hoje com o tema Construção do Futuro no Presente. E a participação dessa construção no futuro no presente dos revendedores de gás LP dentro dessa cadeia de distribuição que é tão importante para o nosso país e que faz toda a diferença, né? Não é energizar o nosso país. Sem energia nada funciona, né, José? Com certeza, tem que energizar e muito, é muita energia. E todo mundo fala de tecnologia, mas se não tiver energia, a tecnologia não funciona, não é verdade? Tem que ter muita energia. E olha que Então, temos muita energia nesse país, né? Energia de sobra. É isso mesmo. E a Forbes, inclusive, trouxe, né, que os próximos 10 anos serão a década de ouro para o setor de energias no nosso país, né? Então, precisamos olhar com muito carinho para esse mercado que vem se reconfigurando, que vem trazendo muitos desafios, né? E nós que atuamos no setor de GLP precisamos entender o nosso papel nessa construção do futuro no presente. Não é amanhã não, é hoje, né, José? O que nós precisamos é que realmente o GLP seja incluído nesse trabalho, nessa transição, na grande transição energética propagada nesse país, né, no mundo, né? E é por isso que é tão importante, e nós agradecemos, Zé Luiz, a sua presença aqui. Você que é uma personalidade aí, um grande elo nesse segmento, né, que conecta e traz essa visão do todo, da colaboração, da cooperação, né, e que a gente ousa também como Rede Mulheres de Gás desafiar esse segmento a unir para transformar. Você já faz isso há muitos anos com maestria, né? Eu que agradeço o convite das Mulheres de Gás, porque na verdade foi uma bela iniciativa essas mulheres iniciar esse trabalho, divulgar a nível nacional com toda essa energia que realmente precisa. Há muitas mulheres de gás que não se manifestam, mas com certeza se sentem representadas por vocês. Mas logo, logo a gente vai conseguir fazer com que elas se manifestem, né? Você ajuda a gente? Exatamente, ajudo, com certeza. Pronto. Então tá ótimo, né? Então, só para apresentar um pouco mais, né, do José Luiz Rocha, inclusive temos o mesmo sobrenome, somos da mesma família, somos da mesma árvore genealógica. Que traz aí um currículo extenso, é administrador de empresas, né, pela Feivai no Paraná, atuou no ramo automobilístico por 14 anos, né, junto às concessionárias Chevrolet, foi presidente da ACICE, né, Associação Comercial Industrial de Vaiporã, no Paraná, atua no segmento de revenda de gás LP há 27 anos no estado do Paraná, foi presidente da Sinregás Paraná, atual presidente, né, da Abragás, Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás LP, e tem aí uma série de agendas que ele vem nos ajudando a trazer, né, e colocar e posicionar o Gás LP como protagonista desse segmento. Então, José Luiz, que honra receber você aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio, né, esse convite de estar aqui com a gente, e espero que seja tão bom para você quanto está sendo para a gente receber você. Mais uma vez eu agradeço o convite. Para começar, a primeira pergunta, né, que eu queria te fazer é conectada justamente a essa agenda de transição energética, né? Então, a gente sabe que com o aumento das discussões sobre a transição energética, quais são as estratégias mais eficazes, na tua visão de negócio, que os revendedores de gás LP podem adotar hoje para se prepararem para esse futuro mais sustentável, né? Como é que no dia a dia a gente já pode ir incorporando elementos dentro desse modelo de negócio de revenda de gás LP para nos preparar para essa agenda? Olha, é muito importante nós entendermos que essa transição energética, quando se fala tanto na questão do combustível fóssil, né, na questão do petróleo, do carvão, enfim, né, hoje temos aí um grande índice de queima de lenha e tal.
Então, toda essa fase da transição energética está vinculada, claro, à proteção do meio ambiente, à redução de emissão de gases poluentes, enfim. Agora, a sua pergunta é muito boa e, ao mesmo tempo, ela tem uma certa preocupação, ou muita preocupação pelo segmento revendedor, pelo seguinte: onde que a revenda de gás entra na transição energética? Perfeito. Porque quando você fala em transição energética, e quando você fala em GLP, nós estamos falando de energia limpa, num produto que realmente pode substituir outros combustíveis. Perfeito. Ocorre que quando você fala em consumo de grande escala, seja para consumo de caldeiras, para consumo de piscina, consumos de novas... Em larga escala. Larga escala, isso só está vinculado com abastecimento a granel. Perfeito. E o abastecimento a granel não é permitido o revendedor fazer. Então, quer dizer, hoje. Então, há uma preocupação muito grande com o segmento, porque quando se fala de transição energética, nós, de certa forma, sentimos que estamos fora desse processo se não mudarmos a estrutura para incluir, dos zeros da cadeia. Perfeito. Entendeu? E interessante, sabe, José Luiz, que a gente teve num evento no Rio de Janeiro, né, e muito se falava lá que o gás LP, né, ele tem uma capilaridade que pouquíssimas fontes de energia têm. E dentre as fontes de energia disponíveis hoje, seria ideal para conectar essa transição energética, essa transição da matriz. Isso num curto, médio prazo. E num longo prazo, o gás LP ele também se associa ao hidrogênio verde, né, e a outros combustíveis, né, tanto que hoje se fala de trocar a nomenclatura de GLP para gás líquido, para que a gente tenha essa visão do carbono zero, né, também associada a essa dinâmica dessa fonte energética, desse combustível que a gente tem. E concordo com você que não fica claro hoje qual é o papel do revendedor. O que se sabe é que essa capilaridade que se traz como um ponto forte, ela existe porque temos essa rede. Porque temos quase 60 mil revendedores no nosso país que atendem praticamente todos os locais, né? Todas as localidades do nosso país, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Nós somos hoje 58 mil revendedores no Brasil e realmente atingimos todo o território nacional. Quer dizer, há no país 2 municípios dos 5.500 e pouquinho, 2 municípios que não consta revenda autorizada. Mas nem por isso não tem GLP vendido naquele município. Então, ou seja, nós temos cobertura nacional em todos os municípios desse país. Essa capilaridade é através da energia embalada em um botijão. Então, veja, só que eu não vejo encaixando nessa capilaridade a transição energética, a não ser quando você fala em projetos de fazer com que as pessoas deixam de usar lenha, que ainda hoje o uso de lenha para consumo, para cocção ainda significa uma quantidade muito grande. Perfeito. Então, aí sim seria um avanço por meio do gás envasado, desde que se crie políticas públicas para que as pessoas deixem realmente de queimar lenha e use GLP. Perfeito. Se não for por esse caminho, o revendedor está excluso, ele não está dentro desse processo. Perfeito. É uma agenda que precisa ser trabalhada nas dimensões do que a gente chama de tríplice hélice inovativa, né? Que é a junção aí das universidades, trazendo a pesquisa, né, e a força desse olhar para as propriedades químicas dessas energias e como elas se conectam com essa agenda e se potencializam. Né? E a gente já tem alguns estudos de universidades nesse sentido, que fiquei muito feliz de ver, tanto lá no Rio como no evento do GLP, né, do seu João, no final do ano passado, aqui também muito interessante. Segundo, poder público, né? E aí a gente está falando nas esferas municipais, estaduais e federais, e principalmente na federal, que a gente tem aí uma série de agendas nesse sentido, e a iniciativa privada, que é as próprias distribuidoras e revendas repensarem os seus modelos de negócio de uma forma, não é ou você ou eu, é I, né?
como é que juntos a gente pode construir um pouco mais de forma estruturada essa agenda. Então, nesse ponto eu vejo com muita dificuldade o que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Há uma concentração de mercado muito grande. Quer dizer, a distribuição de GLP, ela hoje 4, 5 grupos econômicos que quando se soma isso acaba virando 3, porque algumas estão virando consórcios e trabalhando em conjunto. E eu sempre digo que quando você faz um consórcio e trabalha em conjunto, independente de ser parcial ou integral, ali acaba a concorrência. Então, veja, nós não temos competição no segmento de distribuição, nós temos muita competição no segmento revendedor, e esses elos da cadeia, existe um elo que está desaparecendo. O revendedor de porte, aquele revendedor atacadista, aquele revendedor grande que sempre foi o braço da distribuidora, esse revendedor está desaparecendo do mercado, ele está em extinção. Verdade. E aí o que mais nos assusta, o revendedor que está ficando atuando no mercado, o pequeno, ele é tão pequeno que ele não está tendo sobrevivência, que nós vamos entrar nesse assunto um pouquinho na frente quando se fala em tecnologia. Perfeito. Que eu vou te dizer como implantar tecnologia num negócio que não tem rentabilidade. Perfeito. Então vamos logo para o próximo ponto, que eu já estou curiosa. Né? Eu sou dessas, viu, Zé Luiz? Eu gosto de ir direto ao ponto. Então, o próximo tópico é a gente falar um pouquinho desse varejo digital, né? Onde o mundo físico se une com o digital. A gente não tem ou um ou outro, né? São os dois juntos em paralelo ao mesmo tempo. Né? Então, esse conceito que está ganhando muita força, né? E principalmente no varejo, em todo mundo, em todas as indústrias e segmentos, também atinge o nosso segmento de gás LP, né? Então a minha pergunta é: como os revendedores podem integrar essas práticas em suas operações para melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência, né? E essa eficiência, logicamente, aumentando sua rentabilidade e talvez até proporcionando, oportunizando a sua sobrevivência. Esse eu insisto em dizer que é o grande desafio. Porque nós vendemos um produto que não é um produto que você compra porque você gostou, porque você viu na prateleira. Desejo, não, né? Não é um desejo, eu quero comprar um botijão de gás. Você não vai chegar na prateleira de uma loja de gás e dizer, olha, eu vi esse gás agora, eu quero comprar, ou eu vou num display e vou digitar que quero comprar 2 botijões de gás porque é a oportunidade de comprar. Uhum. Então, veja, a necessidade da compra do GLP é no momento que a dona de casa fica sem gás, ou que acaba o botijão, ela quer adquirir outro naquele momento. Agora, não é isso que vai fazer ela ir num display ou ir simplesmente em uma loja que mistura essas duas coisas e vou comprar um botijão de gás. É diferente de uma loja de eletrodoméstico que você dá um passeio lá dentro e vê, sei lá, eu gosto de fazer bolo, então eu vi uma batedeira, eu vi um liquidificador e eu quero comprar. Aí o próprio vendedor diz, olha, no digital é mais barato, vai lá, faz o pedido. Aí você vai para a sua telinha, faz lá o pedido e tal. Então aí você junta essas duas coisas muito bem. Agora, no caso específico do GLP, é um desafio, porque onde vai estar a motivação da pessoa ir comprar, por exemplo, num display um botijão de gás? Pode existir? Pode, mas eu acredito que seja um índice pequeno. Porque o hábito e a logística desse produto é muito diferente de outros produtos. Muito, muito, né? Mas tem um recorte, né, José Luiz, que a gente precisa entender aí nesse varejo digital, que é a questão geracional, né? A gente está falando de diferentes gerações de consumidores e consumidoras, né? Que isso, inclusive, influencia na própria durabilidade desse botijão de gás, né? Eu vou ser bem sincera com vocês, amo esse segmento, mas o meu botijão de gás ele dura 6 meses. Eu cozinho muito pouco e não muito bem, mas cozinho. Né? Mas eu não sou o perfil ideal de cliente, né? E tá chegando uma geração aí que também tem um consumo muito eletrificado, né? Esses air fryers, né? Fornos elétricos, tudo isso também são vetores que nos preocupam nessa construção, nessa dinâmica. Falando do consumo residencial, né? Mas voltando para esse varejo digital, quando a gente precisa comprar um produto, e eu estou falando aí da geração Z, né, da geração Alpha que está chegando, essa turma já nasceu no digital.
Não é de se esperar que essa turma vai pegar um telefone para ligar para pedir um gás. Mas, eles não são a maioria da base de consumidores, mas em algum momento eles vão começar a ser, né? E é bom que a gente se prepare agora, para já se conectar com esse público agora. E lá na frente, quando eles forem comprar o nosso produto, a gente já está preparado, né? Porque o nível de tolerância e de paciência é muito baixo para isso. E eu sei que, tecnologicamente falando, a tecnologia ela é meio, não é fim, né? A própria Abragás vem se posicionando como um elo, né? E desenvolvendo aí aplicativos, né? Ajudando essa rede de revendedores a se conscientizar da importância de trabalhar melhor essa presença digital e ter canais digitais eficientes para que essa experiência do cliente não tenha um caminho só, tenha vários. Perfeito. Nós temos um desafio muito grande na questão digital com relação à revenda. O revendedor, de forma geral, ele foi acostumado com essa logística básica de pegar o GLP, vender de porta a porta, ou atender o telefone, aquilo que era, como a gente diz no interior, o feijão com arroz. Tá? A tecnologia, ela ajuda muito, mas ela tem custo. Perfeito. Tá? Essa geração jovem, eu sempre falo, quando a Abragás tomou a decisão de construir um aplicativo, nós tivemos resistência interna. Acredito. Por quê? Porque o pessoal dizia, não, o aplicativo é um negócio que toma o cliente da gente. Perfeito. Então, não é negócio, não é bom. Perfeito. E isso passamos alguns anos discutindo, até que em um determinado momento eles começaram a perder clientes para outros aplicativos. Perfeito. Então, eles diziam, a gente podia ter o nosso. Bom, então vamos fazer o nosso aplicativo no modelo que nós precisamos, que é um aplicativo mais aberto, que ele tem acesso ao cadastro de cliente e que o cliente dele não fica bloqueado lá na distribuidora que detém aquele aplicativo, enfim. Mas mesmo assim não conseguimos avançar na resistência. Eu estou contando essa história do aplicativo Abra para te mostrar o quanto que é difícil convencer o revendedor a entrar no processo. Então veja, se o cliente quer esse processo, nós temos que ter ele disponível. Perfeito. Mas como eu ter ele disponível se o meu parceiro não quer o processo, Perfeito, com a preocupação de perder o cliente perfeito, dele? Então é um grande desafio quando você lida com tecnologia, perfeito, porque as pessoas têm uma resistência muito grande. muito grande. Agora, com certeza, as gerações novas, aqueles que vão comprar o GLP daqui mais 2, mais 4, mais 5 anos, não estarão pegando um telefone para ligar e não estarão indo numa revenda comprar. Precisa estar preparado, né, José? Exatamente, é aí que está o X. Não dá para dormir no ponto. Camarão que dorme a onda leva, né? Exatamente. Já diz o filósofo Zeca Pagodinho, não é verdade? Nós temos que ser ousados, a gente tem que fazer, e é o que nós temos buscado implantar, por exemplo, dentro do aplicativo, meios de pagamento, porque hoje, como você falou, as pessoas que estão lá em casa assistindo a televisão com o celular na mão, ele não quer se preocupar, seja para pedir a comida, pedir a pizza, pedir, né, qualquer um outro produto, uma bebida, né, ele pede no celular, paga e tchau e espera chegar. Então, claro, o gás, quando nós falamos na questão desses modelos de negócio, a gente tem que considerar a logística dele com relação ao armazenamento. Tem uma série de processos que muitas vezes limita. Total. Mas já há hoje, por exemplo, tecnologia com algumas gaiolas fixas que estão vendendo produto, né, já digitalizado ali, que você chega, digita, compra e vai embora sem nenhum operador, quer dizer... O autoatendimento, né? Faça você mesmo. Então, quer dizer, as coisas estão rodando. Agora, todo mundo vai aderir ao autoatendimento? Será que a dona de casa quer realmente carregar um botijão? É pesado? São testes, né? 28 quilos? São testes. E o mais interessante disso é que quem está na ponta, eu sempre digo que os revendedores talvez, sabe, José Luiz, não tenham noção da importância deles nessa cadeia. Porque o revendedor ele está na ponta. Então, quem está em contato com o consumidor e que está entendendo esse comportamento de consumo são os revendedores. Tem uma turma desenvolvendo coisa debaixo de escritórios aqui na Paulista que não tem noção do que acontece lá na ponta. Infelizmente, isso é verdade. É por isso que a gente investe tanto tempo e tanto dinheiro e tanta energia em tantos projetos que se frustram. Porque simplesmente não se tem a abertura para sair um pouco da cadeia e construir junto. E trazer todos os elos da cadeia, vamos construir junto.
Que a gente vai chegar mais rápido. O que é preciso é que o segmento entenda que a gente precisa mudar a estrutura do segmento no Brasil. Perfeito. Nós não podemos continuar no mesmo modelo de negócio. Não dá. Tá? Se continuarmos nesse modelo, o setor está fadado ao fracasso. Porque tem um detalhe que é muito importante entender. De vez em quando eu digo, olha, se continuar da forma que está, o GLP vai se tornar um produto na prateleira de outro negócio. Perfeito. Por quê? Por que está ocorrendo isso? A pulverização, a quantidade de revendas novas e pequenas que nascem, empresas pequenas e familiares, é uma quantidade tão grande que não tem mais local de dividir. Eu digo, não dá para cortar a pizza mais. É verdade. E isso pode não dar rentabilidade com a qualidade de atendimento ao consumidor final. É isso mesmo. Então, se eu não tiver ganho, se a minha revenda não tem rentabilidade, eu não vou conseguir implantar tecnologia, não vou conseguir implantar um bom serviço. E vou procurar outro negócio. Eu vou procurar outro negócio. Poxa. Então, nesse momento, o gás passa a ser um produto na prateleira de outro negócio. Perfeito. A pessoa vai ter que vender outro produto, viver de outro produto, e o gás é mais um produto secundário. E não, secundário. E não o protagonista, como isso, foi durante exatamente. Ele foi protagonista tantos anos e nesse momento passamos por isso. Perfeito. E essa preocupação intergeracional é importante. Inclusive, essa nova geração dentro dos negócios da revenda, que são a maioria, grande maioria de revenda de gás, são famílias, né, que gerenciam. Eles vêm puxando muito essa agenda da tecnologia, né, Zé? Eu vejo muito isso acontecendo. É uma geração que está chegando que quer... As empresas que estão sendo, que têm sucessores, aquelas famílias que conseguiram fazer sucessores, porque uma vez eu ouvi em uma palestra, num evento de GLP, uma revendedora dizer assim, ó, eu nunca vi uma mãe com um filho no colo dizer, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja um revendedor de gás. Nossa, que Por que ela disse isso? Forte, mas ela disse pelo seguinte, ela deu o exemplo, olha, gás é um produto que não é fácil de trabalhar, é pesado, não tem um cheiro agradável, e por que eu vou querer isso para o meu filho? Perfeito. Então veja, é uma coisa bem profunda. O trabalho é pesado. Então você ter um sucessor na sua empresa, um filho que vai olhar para o pai e para a mãe e dizer, não, eu quero ser meu pai, eu quero ser esse empresário do GLP, é preciso refletir muito sobre isso. Então, o negócio tem que se transformar num bom negócio para que o filho deseje continuar o seu negócio, senão você não tem sucessor. É isso mesmo. Então, esse é o desafio do segmento. E nessa transformação toda que a gente está conversando de modelo de negócio, não só no gás LP, mas na indústria como um todo, surge o que a gente chama de modelo de negócio D2C, né? Que é a indústria chegando direto ao consumidor. E a gente vem vendo alguns movimentos dentro do nosso segmento que apontam para essa direção. Concorda comigo? Concordo, eu concordo, e é uma luta muito grande da Abragás já há anos, que é o chamado verticalização. A verticalização do setor, ela sempre existiu. Então, por exemplo, a distribuidora sempre pôde vender gás tanto para o revendedor quanto para os consumidores. Perfeito. Então, ou seja, ela sempre teve na manga a possibilidade de atender o cliente final direto. Então, o revendedor fica sob a tutela dela, ele não tem muito o que fazer. O que ocorreu? Nós tentamos por muitos anos, nas renovações de legislação, impedir a verticalização. Por quê? Parece que é impedir concorrência? Não, não é impedir concorrência. Nós estamos falando de um setor que tem 58 mil revendedores se competindo entre si, concorrendo entre si. Então há uma competição muito grande, muito acirrada. Então veja, num mercado como esse, não há necessidade de você ter uma distribuidora, que são gigantes, tá? Atuando no mercado, desafiando o revendedor, competindo com ele com forças diferentes. Então, se querem que eu vou competir com a distribuidora, então me dê também a condição de comprar GLP da Petrobras e invasar. Aí eu vou competir com ela. Eu posso comprar da Petrobras ou da refinaria, invasar e vender para o consumidor. Aí a competição é justa. Né? Mas a partir do momento que ela compra da Petrobras, invasa e vende para o consumidor, e eu tenho que comprar dela invasado com preço totalmente diferente, de competir com ela, não é justo. E com um contrato bastante... Então veja, um contrato leoninos, tá?
Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nos últimos anos, os aplicativos de distribuidoras têm focado no que eu chamo de sequestro dos clientes dos revendedores. Por que sequestro? Porque eles, por meio desse aplicativo, investem fortunas em campanhas com descontos e com mídia e traz para dentro desse aplicativo esse cliente novo que você está dizendo. Os jovens que estão comprando no aplicativo. Só que esse cadastro, ele está indo para um banco de dados de distribuidor e não da revenda. Nesse momento, eu te digo, o revendedor passa a ser um mero prestador de serviço. Logístico. Ele não é mais um revendedor, e sim um prestador de serviço. Então, são essas atenções que muitas vezes o pequeno revendedor... O fato de no dia a dia dele ele estar correndo atrás do trabalho, correndo atrás de desenvolver o serviço dele, prestar um bom trabalho, correndo, preocupado com a conta que tem que pagar, enfim, o veículo que tem que fazer manutenção, ele não olha para nada disso. Não olha, eu concordo demais. Ele não abre a mente para o mundo que está ocorrendo em volta dele. A maior riqueza que toda revenda tem, né? E quando a gente faz as negociações, a gente chama aí, entre aspas, de fundo de comércio. Mas, na verdade, é essa base de clientes. É o grande tesouro que esses revendedores que muitas vezes têm 30, 40, 50 anos de trabalho. E ali eu tenho colaboradores que também conhecem ali a sua área de entrega pelo nome, que viram os filhos crescerem, casarem, construírem famílias e hoje entregam gás, né, na casa dos filhos, dos clientes, dos netos, enfim. Tudo isso é uma história muito linda que não pode ser apagada. E a tecnologia, ela está aí a nosso favor para fazer com que esses negócios tenham essa gestão própria, né? É um movimento silencioso, mas que a gente precisa trazer consciência e intencionalidade. E ele pode ser feito de uma forma orquestrada em consonância. Pode, sabe, Zé? A gente não pode pensar só numa ponta ou só na outra, mas é como é que a gente pode fazer junto mesmo. Sabe? Fair play, transparência e ganha. E essa evolução ela vai ser dia a dia, a evolução da tecnologia em todos os tipos, não só na revenda de GLP, mas em todos os tipos de logística, em todos os tipos de produtos de consumo. Ela tem uma velocidade muito grande, porque aquilo que é bom hoje já não é mais bom amanhã. Com certeza. Eu estava agora recentemente ouvindo muitos revendedores já fazendo comentários sobre a agilidade da venda pelo WhatsApp, dos aplicativos, o que está sendo mais rápido, o que está sendo mais aceito pelo consumidor. 2 anos atrás. Então, quer dizer, aquilo que a gente pensava 2 anos atrás de fazer para hoje, já passou o time, tem que fazer outra coisa. E tem muita coisa que a turma ventila e não se aplica. Por exemplo, 2 anos atrás, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece todos os anos em Nova York, só se falava em metaverso. E aí, meu amigo, cadê esse metaverso? O que está acontecendo, e cada vez com mais força, é o WhatsApp. Então, a gente precisa entender, não vai existir metaverso. Não, mas é um processo que a tônica e a velocidade é ditada pelo consumidor. E hoje não é a realidade do consumidor comprar no metaverso. Ok, exatamente. Ponto. Onde é que nós estamos hoje? Quais são os canais que nós temos e como é que a gente pode conectar tudo isso ao nosso favor hoje, né? Então é por isso que o último ponto, que é a inovação e futuro do setor, José, eu queria muito te ouvir, né, sobre essa preocupação de conduzir essa inovação constante dentro de uma cadeia de distribuição que os elos não estão tão unidos quanto a gente gostaria e a gente luta por isso, né? Mas quais tecnologias emergentes, práticas inovadoras que você acredita que vão ter um grande impacto nos próximos anos, né? Eu vejo assim, a inovação, ela vai ser uma constante, mas ela passa pela reestruturação do setor. Perfeito. Tá? É triste dizer isso, mas se não reestruturar o setor, muitas revendas vão ficar pelo caminho e não vão conseguir ultrapassar esse momento. Porque a inovação custa dinheiro. Perfeito. E um setor que não tem rentabilidade não consegue fazer inovação tecnológica. Quer dizer, como que você investe em um negócio que você não está conseguindo ganho suficiente mal para manter aquele negócio? Porque a gente tem que falar de forma aberta. A rentabilidade das revendas hoje não as sustentam mais.
Perfeito. Elas já precisam viver de outras atividades paralelas, de outros produtos que vendem junto com o GLP, para manter o seu custo operacional. Então, veja, se nós não quebrarmos essa questão da verticalização, inclusive essa situação dos aplicativos, quando você fala da distribuidora, está vendendo direto para o consumidor através desses processos. Se nós não quebrarmos esse elo da cadeia, se nós não encerrarmos a verticalização, eu não vejo possibilidade da revenda se manter investindo. Perfeito. Ela passa a existir, é um fato lógico, ela vira uma pequena empresinha familiar, onde trabalha o marido, a mulher, e só a mulher no telefone, o marido trabalhando muitas vezes com a moto, que é até proibido transportar em moto, mas é a logística que ele faz para sobreviver. É sobre isso. E não é esse o mercado que nós queremos um mercado profissional, onde a gente pudesse realmente dar uma qualidade de atendimento para o consumidor, e não chegar aquele cidadão que está lutando, claro, pelo direito dele de sobreviver, se ganhar o dinheirinho dele, mas muitas vezes sem condições nenhuma, sem conhecimento tecnológico nenhum, sem conhecimento do produto, para estar entrando na casa do consumidor. É sobre isso, né? A gente tem uma agenda tecnológica, tem uma agenda humana, tem uma agenda de políticas públicas, é uma agenda muito complexa, né? Mas que bom que a gente tem a Abragás, né? Que é esse instrumento, essa ferramenta, essa cola para trazer à tona essa agenda, essas agendas tão importantes e convocar, né, esses 58 mil, eu falo sempre quase 60 mil, que eu estou na frente, eu corro na frente, viu, Zé Luiz? Quem corre atrás é concorrente, né? Para, de fato, serem protagonistas dessa agenda, né? E não só esperarem quais são as próximas diretrizes que alguém vai me dizer o que fazer. A gente pode fazer e construir literalmente, como diz o episódio desse podcast, o futuro no presente, né? Então coloco à sua disposição, junto às minhas companheiras aí do board, né, das Mulheres de Gás, a rede Mulheres de Gás, para a gente pensar em como a gente poderia construir um hub de inovação e de fato conectar pontas, né, e construir pontes com universidades, com grupos de investidores, né? Eu acho que essa agenda da transição energética e o gás LP, ele tem uma atratividade para muita gente nesse mundo e a gente pode ir atrás de caminhos alternativos, né? Sair um pouquinho dessas caixas e construir aí uma estrada bacana que pode contribuir. A gente está num ano muito importante que esse ano está ocorrendo bastante discussão dentro da Agência Nacional de Petróleo com relação à revisão das resoluções. Então, tudo isso, a própria transição energética, juntando com a discussão de novos usos de GLP, você sabe que lá em 1991, por ocasião da Guerra do Golfo, o GLP foi proibido o uso em algumas atividades, né? Depois, lá em 2016, liberaram para empilhadeiras, para máquinas empilhadeiras e para alguns utilitários de limpeza. Mas, enfim, nós temos uma limitação muito grande do consumo de GLP. E essa transição energética, quanto ao momento que nós estamos vivendo na ANP de discussão para a renovação da legislação, quer dizer, há uma possibilidade da gente avançar muito. Muito. Porque, veja, quando eu falo muitas vezes para o revendedor que tem que mudar a estrutura, porque eu penso que o revendedor, para ele ter condição de trabalhar, de participar da transição energética, de investir em tecnologia, ele precisa mudar de posição. Não é nessa posição que ele vai conseguir fazer isso. E quando eu falo de novos usos, eu estou imaginando lá na frente, por exemplo, um agricultor usando GLP num trator, usando numa máquina colheitadeira, usando num secador de grãos. Carros, por que não? Mas poder ser vendido por um revendedor e não apenas por uma distribuidora. Perfeito. Então, veja, se nós não mudarmos essa cadeia, se nós não mudarmos esse jeito de trabalhar, um grande elo dessa cadeia vai desaparecer. Porque nós temos hoje, para você ter uma ideia, 302 revendedores no Brasil acima de classe 6. Uau! Para quem não sabe, a maior classe é uma das maiores. Ela vai a classe 6, 7 e especial. Sim. Mas 6, 7 e especial nós temos 302 revendedores. São 302 potenciais investidores em novos negócios de GLP. Que poderão construir sua base de granel, que poderão ter uma parceria de venda desse produto, que poderá descentralizar
e ter oferta de granel no Brasil todo para uma transição energética, aí sim, aquilo que você falou no início com relação ao país todo que nós atingimos, né? Aí sim seria importante que essas pessoas estivessem sendo um elo para multiplicar a transição energética. Perfeito. Tá? Então, descentralizar, por isso que, né? Dividir para conquistar. Exatamente. Né? Então nós precisamos avançar nessas Perfeito. frentes. Né? Existem outras frentes, por exemplo, do invase do botijão do consumidor, que é um velho tabu. Né? Os botijões, hoje eu sempre digo, 85% dos botijões que estão na casa dos clientes são dos consumidores. E a gente poderia estar enchendo, invasando esses botijões, seguindo as normas de segurança, mas há legislação impeditiva. Perfeito. Então, por isso, eu quero deixar bem claro que toda essa questão de tecnologia, todo esse avanço, ele é muito bem-vindo e a gente terá que entrar de cabeça nele. A Abragás vai estar fazendo isso dentro daquilo que a gente já tem desenvolvido, mas precisamos sim mexer na estrutura desse negócio, né? Não pode continuar do jeito que está. Começa com isso, né, José Luiz? Começa com espaços como esse, onde a gente discute essas agendas, né? Para construir junto. Eu sempre digo que a consciência, né, sobre uma dinâmica é o primeiro passo para a gente transformar essa dinâmica. Né? Então, essa consciência não pode ser individual, tem que ser coletiva. E é por isso que a gente precisa conversar mais sobre isso. Né? Então, quero muito de todo o coração, sabe, Zé, te agradecer por estar aqui hoje com a gente nesse podcast, por estar com a gente amanhã no nosso fórum aqui em São Paulo, que para a gente vai ser um marco histórico para a nossa rede. E desde o começo, acho que desde a primeira live, você estava lá com a gente comentando, eu lembro muito disso. Sim. Né? E construindo junto com a gente, ainda não conhecia pessoalmente, estou tendo o prazer de conhecer hoje. E quero muito te agradecer por esse momento, que eu tenho certeza que vai reverberar bastante aí. Eu que agradeço a oportunidade e acompanhei vocês desde o início, quando vocês criaram o Grupo Mulheres de Gás. Eu acho que isso foi muito, muito bacana, uma iniciativa, como eu disse no início. Muitas mulheres não se manifestam, mas se sentem representadas. Infelizmente, nesse meio, ainda há um certo preconceito das pessoas se exporem e discutir o setor, entendeu? Por alguns medos, por algumas coisas que não tem muita explicação, as pessoas não gostam de se expor, mas pode ter certeza que todas elas se sentem muito bem representadas com o trabalho de vocês. E eu agradeço muito o convite de vocês e espero poder contribuir em outras épocas e que vocês também venham contribuir com a gente nos nossos movimentos, no nosso trabalho. Conte com a gente sempre, tá? E você aí do outro lado, pegando o gancho aí do Zé Luiz, né, que ainda está um pouco tímida, mas nos admira, nos acompanha, sabe que a gente está aqui por você também, tá? Quando se sentir à vontade, vem, né? Vem somar força, porque você vai fazer a diferença com a gente, tá bom? Quero agradecer aqui de todo o coração, aqui eu estou representando muitas mulheres, né? Hoje a gente já impacta mais de 4.500 mulheres pelo Brasil, mas somos 5 num board, né, que de fato tocam todos os dias, né, a operação dessa rede. E quero agradecer a Denise Pedrassani, Marília Rizardi, Simone Salles. Será que eu estou esquecendo alguém, Zé? Vem cá, Ritinha. Rita Frechedelo, né? Maravilhosa, que está aqui com a gente, né? Que é essa inspiração desde o comecinho, desde o primeiro momento para a rede. E quero agradecer também a Dudinha, né? A Duda Rabelo, Eduarda Rabelo, que é a nossa assistente administrativa. Começou como estagiária, né? E hoje já está dando show, está aqui em São Paulo com a gente, organizando tudo. Isso é muito bom. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Aliança, a Thaís, querida do nosso coração, Valor Fiscal, Levivre, Up Gestão e Solução, Caleo Gás, Sergás, Aratel, Belute Advogados Associados, Pimpag, Fusco Motosegura, Daiane Asman, Abra e Abra Gás. Obrigado. Né? Que está abrindo portas aí para a gente construir o futuro no presente. Muito obrigada de todo o coração por acreditar, assistir e estar com a gente em mais um episódio do Energizadas. Um beijo bem grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau.